sepultado. Lembraram-se os sacerdotes das contínuas afirmações dele de que ressurgiria dos mortos depois de 3 dias. Ele falava isso, não é? E os sacerdotes sabiam, por isso quiseram também acabar com ele, não é? Mas aí, quando eles se lembraram destas afirmações de Jesus, eles ficaram com receio e mandaram que se guardasse o túmulo para que os discípulos nada pudessem fazer. Atendendo às solicitações dos sacerdotes, Pilatos lhes entrega o túmulo, autorizando-os a agir como entendessem. E eles tomam todas as providências para que o corpo de Jesus não pudesse desaparecer. Mas, apesar de tudo, o corpo desapareceu. O mistério impenetrável que constituiu durante 19 séculos o desaparecimento do corpo de Jesus só pôde ser desvendado em nossos dias através dos ensinamentos e revelações trazidos pelo Espiritismo. Havia 2 grupos interessados na posse do corpo de Jesus. O grupo dos sacerdotes e o grupo dos discípulos. Os discípulos ainda nada tinham resolvido quando os sacerdotes se apoderaram do túmulo. Nós dissemos que eles estavam aterrados com os acontecimentos, não é? Mas eis que os 2 grupos são avisados simultaneamente de que o corpo desaparecera. Teriam os discípulos furtado o corpo? Não. Não. Os 4 evangelistas nos dizem que os discípulos se espantaram ao receber a notícia, amedrontados, semidispersos, desconhecidos e quase perseguidos em Jerusalém, eles eram incapazes de uma ação que requeria coragem, uma vez que os sacerdotes tinham tomado todas as providências para que o corpo não caísse nas mãos dos discípulos. A pena de morte aguardava aqueles que tal ousassem. E além disso, vejam, a sinceridade e o entusiasmo com que os discípulos se entregaram à pregação do Evangelho provam que não foram eles os autores do desaparecimento do corpo, por causa da fé que eles demonstraram em todas as circunstâncias, afirmando que falavam em nome de Jesus ressuscitado. Eles falavam com a maior sinceridade, não é? Falavam em nome de Jesus ressuscitado. Teriam os sacerdotes furtado o corpo? Não.
Não. Os sacerdotes tinham o máximo interesse em conservar o corpo no túmulo, a fim de apresentá-lo como prova contra os discípulos quando estes se dispusessem a pregar a doutrina do Mestre. E, sobretudo, os sacerdotes alimentavam o desejo de, decorridos os 3 dias, mostrarem o corpo ao povo, provando assim que eles realmente tinham condenado um impostor que não ressuscitara como prometera. Se os sacerdotes tivessem consumido o corpo, logo que os discípulos iniciassem as pregações, e iniciaram, não é? A gente sabe disso, eles seriam confundidos, pois os sacerdotes não deixariam de lhes mostrar onde estava o corpo. Percebem? Consideremos agora por que o corpo deveria desaparecer. Porque era necessário, sim, que o corpo desaparecesse. Como desapareceu? Né? Por quê? Primeiro, porque tanto os discípulos como os sacerdotes tomavam as palavras de Jesus ao pé da letra, sem procurar extrair delas o ensinamento moral ou espiritual. Aliás, eles nem tinham condições de extrair das palavras de Jesus o ensinamento moral, não é? Segundo, como não formavam uma ideia concreta de como o espírito sobrevive à matéria, julgavam que a ressurreição da qual Jesus lhes falara se daria mediante o corpo de carne. Era a crença entre eles, né? Ressuscitou. Como ressuscitou Lázaro, com aquele corpo que ele tinha. Como ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, quando Jesus ressuscitava, a criatura acordava e levantava com aquele corpo que ela tinha. Era assim que eles achavam que era a ressurreição. Ressuscitava-se mediante o corpo que se estava usando. Eles não tinham condições de receber uma orientação diferente. Se os discípulos vissem o corpo se dissolvendo no sepulcro, e o Espírito do Mestre materializado ao lado deles, eles tomariam o Mestre por uma visão e não creriam no que tinham visto. Eles achavam que era um fantasma, uma visão, não é? E eles dariam mais crédito ao corpo que eles sentiam apodrecer no sepulcro do que ao espírito imortal do Mestre. E diante de um corpo que se desfazia, julgariam que tudo estava consumado e não mais cuidariam de pregar a palavra divina. Assim, o desaparecimento do corpo de Jesus trouxe 2 grandes vantagens.